Boa noite, sejam bem-vindos à nossa sessão pública sobre a escavação que decorreu na Ermida de Santo António, na Quinta do Pátio d'Água, em 2008. E iremos apresentar os resultados da coleção de antropologia e alguns dados sobre a história do local. A coleção arqueológica está em estudo, pelo que será apresentada numa outra sessão. Passarei então a palavra ao Roger Luís Jesus. Boa noite a todos. Vou agora precisamente mostrar, portanto, falar-vos um pouco deste contexto do Pátio d'Água. Só esperando. Falar, portanto, deste contexto histórico sobre a Ermida de Santo António, atualmente naquele que chamamos o Pátio d'Água, mas que também foi conhecido como a Quinta do Casado, e enfim, também originalmente, precisamente, a Quinta de Santo António, derivado ao morgado que foi aí instituído. Não entrarei muito no edifício em si, nas obras que levou, nas famosas obras de Pardal Monteiro, no século XX. Darei sobretudo o contexto histórico para conseguirmos compreender quem são estes indivíduos enterrados e que foram, entretanto, parcialmente escavados, e do qual falaremos esta noite. Portanto, a ermida é uma ermida mandada construir por Duarte Rodrigues Pimentel no século XVI. É uma ermida da segunda metade do século XVI. Portanto, temos este fidalgo da corte de Dom João III. Temos alguma informação, portanto, toda a informação que nós estamos a dar hoje é algum trabalho já feito, não é um trabalho exaustivo, é obviamente um trabalho em construção que poderá, enfim, que pretende dar a conhecer o que é este morgado de Santo António, e o que é esta ermida, a história desta ermida, e sobre este Duarte Rodrigues Pimentel já juntámos várias informações, mas é obviamente um trabalho em andamento. Portanto, estamos a falar de um fidalgo da Casa Real, filho de Fernão Rodrigues Pimentel, também morador em Aldeia Galega do Ribatejo, atual Montijo, não é? Fora irmão da Misericórdia da Aldeia Galega, também vereador, e juiz dos órfãos, enfim, são alguns dados dispersos que já encontramos, ou seja, é uma figura proeminente da Aldeia Galega do Ribatejo, e portanto em 1564 recebe autorização de Dom Sebastião, um alvará de 7 de junho, autorizando a construção de esta capela dedicada ao culto de Santo António. Note-se que esta ermida é construída, portanto, fora do centro urbano, ou seja, nos arrabaldes. Obviamente que atualmente a ermida e a Quinta do Pátio d'Água estão no centro do Montijo, muito a distância do verdadeiro centro, que é precisamente o Largo da Matriz, da Igreja do Espírito Santo, mas, portanto, nós estamos a falar no século XVI, XVII e mesmo XVIII, de uma zona que fica nos arrabaldes, e assim aparece na documentação, que é uma ermida que se situa nos arrabaldes, nos arredores, fora do núcleo central da Aldeia Galega do Ribatejo. E esta ermida, portanto, está associada a esta quinta, que depois, no século XVII, recebe, enfim, um morgado, é instituído um morgado por Fernão Rodrigues Pimentel, filho deste Duarte Rodrigues, ou seja, os bens são vinculados em morgado e também em capela, e portanto em 1603 temos este dado que passamos a oficialmente falar do morgado de Santo António. Além disso, além desta referência deste alvará de 1564, temos também informação, por exemplo, quanto à visitação da Ordem de Santiago, no final desse ano, 1564, início de 1565, que a descreve, enfim, muito sumariamente. Foi visitada a Ermida de Santo António, situada na Quinta Duarte Rodrigues Pimentel, a qual é edificada por licença del Rei Nosso Senhor, enquanto governador e perpétuo administrador da Ordem de Santiago. É também, portanto, uma referência que, mal este fidalgo recebeu a sua autorização, o seu alvará, foi imediatamente
erguido, tendo em conta que já consta destas visitações da Ordem de Santiago. E logo, enfim, temos várias menções, como também já lá iremos, relativamente aos enterros, mas, por exemplo, logo nos inícios do século XVIII, o padre António Carvalho da Costa menciona, na descrição que tem da aldeia galega do Ribatejo, por exemplo, não só a ermida, podemos ver aí, num primeiro ponto precisamente, Santo António, no princípio do arrabal para o poente, portanto, esta referência, mais uma vez, que friso, que fica fora do centro urbano do Montijo, e a quinta em si, desculpem, e a quinta em si, que está precisamente aí, a quinta de Francisco Novaes Casado, enfim, estamos a falar já de um descendente do seu instituidor, a quinta de Francisco Novaes Casado, no certo de baixo, que tem boas casas, laranjal da China e outras frutas, com muita fazenda livre, marinhas, bons pinhais e um bom moinho de 100 engenhos. A quinta tinha, obviamente, portanto, um vasto terreno à sua volta, e que também se estendia, enfim, em direção ao braço de rio, e daí esta referência ao moinho. Estamos a falar, neste caso, ao moinho que se situava entre o Moinho do Cais, aquele que é hoje conhecido como o Moinho do Cais, que foi restaurado há relativamente pouco tempo, e o Moinho da Quinta do Saldanha. Portanto, era um moinho que se situaria precisamente entre estes dois e que faria parte deste morgado de Santo António. Mesmo neste século XVIII adentro, já quase no final, temos uma referência muito precisa numa descrição das igrejas do arcebispado de Lisboa, que há no sítio desta freguesia, da aldeia galega, outra igreja de Santo António que está caída, que é anexa a um vínculo que possui Simão Neto Pato Galvão da vila de Alcochete. Portanto, em 1782 nós sabemos que a igreja está caída, o termo aí usado, portanto está em ruínas. Também sabemos disso porque logo à entrada da atual ermida, da atual igreja, temos, portanto, uma inscrição que datará desse período e que nos, enfim, dá um pouco o contexto do que aconteceu ao longo dos séculos a este edifício. Temos, portanto, essa referência. Enfim, a pedra tem vários erros, sobretudo em termos de epigrafia, mas transcrita de forma geral, precisamente, identifica que esta igreja mandou edificar Duarte Rodrigues Pimentel, fidalgo da casa del Rei Dom João III, chefe dos Pimentéis deste reino, com toda a sua genealogia, e depois um pouco mais à frente especifica, já quase no final, que no ano de 1744, mandando-a acrescentar e reformar, seu quarto neto, Francisco de Novaes Casado Pimentel, Faria e Cerveiro, fidalgo da casa de Sua Majestade, comendador da Ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo, e senhor de São João da Ribeira, seu sucessor. E, portanto, temos logo aqui esta referência, que em 1744 este descendente do Duarte Rodrigues Pimentel mandou fazer obras na ermida, e se continuarmos a ler, temos a referência que logo na penúltima linha, no ano de 1789, a mandou reedificar o seu sexto neto, o Simão Neto Pereira Pato Novaes Pimentel, cavaleiro professo da Ordem de Cristo. Ou seja, temos aqui pelo menos duas intervenções. A primeira, portanto, desta do Francisco Novaes, que nós não sabemos a dimensão efetiva, a dimensão dessa intervenção na ermida. Sabemos que eventualmente não terá sido de grande vulto, tendo em conta que, passado algumas décadas, já estava outra vez caída, como já mostramos. A questão é que também pelo meio temos o terremoto de 1755, não estão muito bem conhecidos os danos materiais do terremoto em Aldeia Galega do Ribatejo, no Montijo, porque infelizmente as memórias paroquiais e as informações recolhidas depois do terremoto não subsistem para o Montijo. Sabemos, obviamente, que toda a margem sul foi fortemente afetada. Não temos dúvida que realmente terá a Igreja sofrido bastante com o terremoto. O que acontece é que, portanto, além desta intervenção, temos então em 1789 essa segunda intervenção. Na realidade, o que podemos propor, e enfim, o que também já foi proposto, é que dessa primeira intervenção, melhor dizendo, datará precisamente os painéis de azulejos que no interior da ermida, como podem ver, precisamente aí o painel, enfim, o painel do lado da epístola, com o Santo António, obviamente, e as paredes eram revestidas a este tipo de azulejo que está datado para meados do século XVIII, portanto poderá ter sido pago
por Francisco de Novaes, nessa tal primeira campanha, nomeadamente terá também refeito um pouco subida em altura, não sabemos até que ponto, mas colocadas suas armas, isso é uma certeza, como podem ver aí, as armas de Francisco de Novaes colocadas a encimar precisamente a Capela Mor, e portanto, enfim, e portanto o que o seu herdeiro, não herdeiro direto, porque na realidade este Francisco Novaes não tinha descendentes. Quando ele morre em 1758, quem vai ser responsável pelo inventário dos seus bens será a sua irmã, que é freira, enfim, em Setúbal. Isso é um processo conhecido, o processo está no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, portanto o inventário pós-mortem, com todos os bens arrolados deste fidalgo, e o que acontece é que é um primo em segundo grau, este Simão Neto, do qual já falei atrás, este Simão Neto que vai herdar os bens do seu primo, e portanto vai ser responsável novamente por novas obras na ermida de Santo António. Sobre os enterramentos nesta ermida, conseguimos identificar para um período entre 1570 e 1758 cerca de 79 inumações. É uma ocupação não muito intensa, como já também iremos ver. O primeiro enterro data de 1570, portanto, e é um caso curioso, enfim, é de uma escrava, como podem ver aí no registro de óbito, no mesmo dia, neste caso 9 de agosto de 1570, faleceu Isabel, escrava preta do padre Vicente Rodrigues da Atalaia, e está enterrada em Santo António. E as referências nos registros de óbitos mencionam precisamente a ermida de Santo António ou a igreja de Santo António anexa à igreja matriz. Foi feito o levantamento de todos os registros paroquiais do Montijo até ao século XIX e realmente podemos afirmar que depois de 1758 não temos mais enterros nesse espaço. Mesmo o seu instituidor foi também lá enterrado, enfim, como lá veremos, mas para reforçar aquilo que eu disse, portanto, são 79 enterros, com, enfim, uma ocupação baixa. O máximo que houve foi em anos, como podem ver aí no gráfico, em 1580, temos 4 enterros nesse ano, e é o máximo que temos. O resto, por média, é cerca de um enterro, e não é todos os anos, enfim, e neste caso a igreja também é pequena, a ermida é pequena, o que também justificará os poucos enterros aí tidos. Mas como eu estava a dizer, portanto, um dos primeiros também logo ali enterrado, em 1580, é o seu instituidor, Duarte Rodrigues Pimentel, que fez testamento, enfim, este é o registro também, este é o registro paroquial do seu óbito, faleceu Duarte Rodrigues Pimentel e está enterrado em Santo António, na capela, na sua própria sepultura. Ele terá deixado em testamento, portanto, também temos, através de outra documentação, essa referência que terá deixado em testamento a sua vontade, obviamente, de ser sepultado na ermida que mandou erguer. E, portanto, a ermida está ligada aos Pimentéis do Ribatejo, a este ramo, tendo em conta que temos vários descendentes diretos deste Duarte Rodrigues que são lá enterrados. Mesmo o último enterro que temos, o de 1758, é precisamente de Francisco Novaes, ao 14 dias do mês de fevereiro de 1758, Francisco Novaes, morto da cidade de Lisboa, se sepultou na sua ermida de Santo António, anexa a esta matriz desta vila. Este, enfim, e até tem sua relevância de ser o último enterro que temos aqui registado na ermida, que é precisamente o de Francisco Novaes, ou seja, aquele que mandou fazer obras na capela, acabou por ser o último a ser lá sepultado. Além disso, dentro destes 79 enterros, conseguimos, obviamente, ver quem são, porque estão identificados. Em termos de género, temos 34 mulheres face a 45 homens, temos 10 escravos lá enterrados face a 69 indivíduos livres, e temos, portanto, 75 adultos e 4 crianças identificadas. Isto identificadas porque o que acontece é que os registros paroquiais às vezes são omissos. Temos ideia que alguns dos registros poderão referir-se precisamente a crianças, no entanto, só 4 dos registros é que mencionam explicitamente que é uma criança ou um menor.
O resto, enfim, não temos dados certos para conseguir afirmar que serão não adultos, mas provavelmente seriam, mas neste caso jogamos pelo seguro e certeza, só 4 crianças é que serão. Não sabemos dos critérios, em bom rigor, para ser lá enterrado, não é? Se pagava mais, se pagava menos. Por exemplo, na Igreja do Espírito Santo, na Igreja Matriz da Aldeia Galega do Ribatejo, aparece esse tipo de informação, aparece alguns casos de indivíduos enterrados no adro, e o óbito refere explicitamente que são enterrados no adro porque são pobres, porque normalmente enterrados dentro da igreja pagariam mais, ou até o adro às vezes, enfim, era gratuito. Por exemplo, no caso de Sarilhos Grandes temos essa referência, logo pouco depois da construção da igreja de São Jorge, de que os enterros no adro, melhor dizendo, de que apenas os enterros dentro da igreja que eram pagos, o que leva a crer, portanto, que os enterros cá fora não seriam, a não ser, obviamente, algum serviço, o próprio serviço religioso. Em todo caso, portanto, não sabemos ao certo o critério, até porque, além destes casos, portanto, neste caso temos 10 escravos, como eu já mencionei, parte deles são sempre escravos ligados à casa, porque os óbitos também referem, fulano tal escravo de, por exemplo, Duarte Rodrigues Pimentel, temos alguns, ou então dos seus descendentes, conseguimos identificar que são escravos ligados à Quinta ou Morgado de Santo António, mas temos, por exemplo, 3 pescadores que foram lá enterrados, temos um sapateiro ou uma parteira, não sabemos realmente qual seria o critério para ser enterrado em Santo António, que não fosse, imaginemos, uma questão de devoção pessoal, ou realmente uma falta de espaço na Igreja Matriz, do Espírito Santo, que também não acredito, tendo em conta que os enterros são constantes, e que, em bom rigor, no caso da Aldeia Galega do Ribatejo, encontramos enterros na Igreja Matriz, o sítio principal, mas também na Ermida de Santo António, que é este caso que estamos aqui a falar, também na Igreja da Misericórdia e também na Igreja de São Sebastião. Aliás, o último enterro que temos para a Igreja de São Sebastião é também do século XVIII, é de 1789. E depois disso também em São Sebastião não encontramos mais nenhum enterro lá. E também temos casos de pessoas que nem sequer são de Aldeia Galega do Ribatejo, do Montijo, que são enterrados na Ermida de Santo António. Por exemplo, em 1692 temos um óbito de um André Fernandes, natural de São Simão, bispado de Viseu, que faleceu na Quinta do Saldanha, ou seja, nem sequer estava ligado à Quinta de Santo António, à Morgado de Santo António, mas sim a uma quinta vizinha, e que acabou por ser enterrado aqui. Porquê? Lá está, não sabemos ao certo. Em 1712 temos um caso de uma mulher, uma Antónia Quaresma, natural de Sarilhos Pequenos, e também enterrada ali, o que é ainda mais curioso, tendo em conta que Sarilhos Pequenos sempre pertenceu desde a época medieval a outro concelho. Temos Sarilhos Grandes, portanto, como é sabido, Sarilhos Grandes, que pertencia ao concelho de Aldeia Galega do Ribatejo, e Sarilhos Pequenos, que pertencia ao concelho de Alhos Vedros. Ou seja, é ainda mais curioso realmente um habitante de outro município acabar por ser enterrado aqui em Aldeia Galega do Ribatejo, e neste caso numa ermida que estava associada a uma quinta, ou seja, não havendo uma ligação visível muito certa. A quinta acaba por perder importância depois do século XVIII. O ramo, desculpem, a ermida acaba por passar, o próprio Morgado acaba por passar para um ramo colateral, como eu já disse, portanto, Francisco Novaes, aquele que faz obras na capela, em 1744, morre sem descendência, passa para um primo dele, e mesmo depois disso, o Morgado de Santo António acaba por ir ter outra família nobre portuguesa, que estava ligada também à Espanha, que são os Marqueses de Soidos, que é um título espanhol do século XVIII, enfim, meados do século XVIII, entrega um fidalgo português da corte de Carlos III de Espanha, e, portanto, acaba também por se desligar mais dos habitantes, propriamente dito, deste ramo que se manteve quer em Aldeia Galega, quer em Alcochete. E o que acontece é que perde gradual importância e com o liberalismo acaba por ser interdita, o
o culto acaba por ser interdito em Santo António, e durante mais de 50 anos, durante quase um século, acaba por agregar outras funções. Ela serviu de arrecadação de alfaias agrícolas, serviu de oficina de carpinteiros de carros de madeira, obviamente, não é? E até de salão de bailes já nos finais do século XIX, portanto, para uma função que nada tem a ver com o culto religioso. Ou seja, passou a ser muito descaracterizada. A fotografia que estão a ver aí é dos inícios do século XX, e o qual é consideravelmente diferente daquilo que nós conhecemos hoje. Portanto, no século XX, o edifício da Ermida e a quinta adjacente, já no século XX conhecida como Quinta do Pátio d'Água, que lhe advém o nome do poço que foi aberto em meados do século XIX, precisamente, que foi aí aberto, e, portanto, acabou por levar obras nos inícios, na primeira metade do século XX, as famosas obras da responsabilidade de Pardal Monteiro, e, portanto, em comparação, vê-se perfeitamente o que é que a Igreja perdeu. A Igreja perdeu em termos da dimensão da sua nave, tendo em conta que foi construída uma Galilé, enfim, um pórtico de entrada, que é precisamente onde está a inscrição. A inscrição, portanto, aquela inscrição que eu mostrei há pouco, estaria no interior da igreja e, com a construção da Galilé, acaba por estar neste momento fora da igreja, acaba por ser também rasgado um novo óculo, um vitral, aí, como podem ver, que, enfim, acaba por receber também outros vitrais, mas são vitrais de Ricardo Leone, também com uma temática religiosa, e não só o edifício, a Ermida, ganha uma nova configuração, como também a casa senhorial, que acaba por receber aquele gosto de Pardal Monteiro, inspirado em Raul Lino, da casa típica portuguesa. No seu interior, sabemos que, por exemplo, o púlpito foi removido, o qual não deixa hoje qualquer marca no seu interior, e, enfim, acabou por ganhar outras valências, nomeadamente, mesmo até há poucas décadas atrás, servia o edifício da Quinta do Pátio d'Água como lar da misericórdia, e a igreja perdeu, obviamente, no século XIX a sua função e acabou por ganhá-la já em meados do século XX, quando foi reconvertido e depois destas obras. Portanto, daquilo que foi dito, temos aqui um edifício do século XVI que levou grandes transformações, sobretudo a partir do século XVIII, e que neste caso, com os seus enterramentos, os 79 enterramentos identificados, aquilo que foi escavado, como já irá ser dito pelos meus colegas, corresponde apenas a uma parte ínfima, mas que eventualmente teria potencial para muito mais. Dito isto, passo então a palavra à Paula para falar sobre a parte arqueológica do projeto e sobre aquilo que já sabemos. Sim. Ora, os dados que o Roger falou sobre a construção da Ermida e sobre a fase de abandono foram identificados durante a escavação arqueológica de 2008. Esta escavação foi realizada no âmbito da requalificação da Quinta do Pátio d'Água e da Ermida, que ia levar um novo chão e que obrigou a trabalhos arqueológicos de salvaguarda. A coleção do Pátio d'Água ou da Ermida foi incluída no projeto Sarilhos Grandes Entre Dois Mundos, por tratar-se de uma coleção da zona do Montijo, do mesmo período cronológico que Sarilhos, e que poderia nos dar novos dados sobre a população desta zona. Então, o objetivo de integrar a coleção do Pátio d'Água foi estudar e inventariar a coleção antropológica e arqueológica da Ermida de Santo António, estudar a dieta e identificar possíveis parasitas nos enterramentos que foram escavados em 2008 e compará-los com os resultados de Sarilhos Grandes da campanha 2008 e da campanha 2020 que iremos apresentar na próxima sexta-feira. A intenção final é termos um estudo global desta população, tanto de Sarilhos como de Montijo, e perceber se há padrões, se há diferenças nestas populações, se serão a mesma, se tratar da mesma população ou se de facto vamos identificar
diferenças significativas entre estas duas localidades. E assim conhecermos como foi a população de Sarilhos Grandes e Montijo ao longo dos últimos séculos. Como eu disse, a ermida de Santo António foi escavada em 2009, no âmbito da requalificação da Quinta do Pátio d'Água da ermida de Santo António. Começou com um acompanhamento arqueológico da remoção de pavimento, que permitiu identificar contextos arqueológicos preservados. Passou automaticamente para uma escavação arqueológica de salvaguarda. Identificámos enterramentos só apenas no interior e abrimos uma sondagem muito localizada no local onde tínhamos identificado azulejos enxaquetados. Essa sondagem tinha 6 metros quadrados de extensão. Os dados neste momento estão em tratamento, estamos a estudar a coleção arqueológica, portanto irei apresentar apenas o que vos posso mostrar agora. Estas são as imagens de pavimento que identificámos no interior da ermida de Santo António. É um pavimento com tijoleira que teria traves de madeira, formando um U. Junto ao altar identificámos também, como já falei, azulejos enxaquetados in situ, verdes e brancos, e também pinturas sobre esses azulejos. Esses azulejos são visíveis atualmente no local. Identificámos sobre este pavimento de tijoleira um nível de aterro com muitas remodelações, com obras, que é compatível ao abandono do século XVIII, que o Roger já mencionou. Portanto, mais uma vez, aqui podem ver o pavimento, as imagens do pavimento em U, de tijoleira, com restos ainda de argamassa, e estas pequenas trinchas alongadas que correspondem às traves de madeira que foram identificadas. Relativamente ao espólio arqueológico, identificámos uma grande coleção de azulejos enxaquetados e alicatados de cor branca, azul e verde, moedas que estão em estudo, contas de osso e vidro, faianças, porcelanas e cerâmica comum, bem como fauna. Aqui tem uma imagem da escavação, vê-se os níveis de pavimento, vê-se os enterramentos em vários locais e o contexto dos azulejos na parede com o pavimento em tijoleira que foi identificado. Alerto só que no final da sessão iremos abrir um pequeno espaço para comentários ou perguntas através dos comentários do Facebook. Passo agora a palavra ao meu colega Bruno, que vos irá falar sobre a componente de antropologia. Obrigado. Ora, só compartilhar aqui o PowerPoint. Muito bem. Então, muito boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu chamo Bruno Magalhães, sou bioantropólogo e bolseiro de investigação do Projeto SAND. Portanto, vou apresentar aqui alguns, o estudo daquilo que foi o estudo da amostra que veio de 2009 da ermida do Pátio d'Água, no Montijo. Portanto, vamos falar um pouco nos próximos minutos sobre esta amostra. Apenas para situar quem não conhece esta zona, a ermida de Santo António do Pátio d'Água localiza-se na margem sul do Rio Tejo, no concelho de Montijo, na união de freguesias do Montijo e Fonsoeiro, já foi dito. Para além disso, irei também falar um pouco dos resultados da escavação realizada em 2008 na Igreja Matriz de Sarilhos Grandes, que se localiza um pouco mais a sul, e até para termos alguns resultados comparativos com os da ermida do Pátio d'Água. Só uma pequena introdução, então, a esses ossos escavados em Sarilhos. Em 2008, a escavação foi realizada em contexto de uma obra de emergência da Cimar Sul. Foram escavados 21 enterramentos, 5 ossários e bastantes ossos desarticulados. Para os mais interessados, já há alguns resultados publicados da escavação de Sarilhos, e agora estes referentes ao estudo paleobiológico dos ossos humanos, especificamente,
vão ser apresentados e publicados nas atas do terceiro congresso da Associação Portuguesa de Arqueólogos, que se vai realizar dentro de cerca de um mês. Portanto, especificamente na amostra do Pátio d'Água foram utilizados vários métodos para o estudo para o estudo do número mínimo de indivíduos, a estimativa de sexo e idade à morte, o estudo das doenças do passado. Obviamente não vou aprofundar aqui todos os métodos usados. Portanto, alguma pergunta mais específica sobre isto, podem deixar em comentário, eu tentarei responder, nem que seja mais tarde. Portanto, uma vez que a maior parte dos indivíduos escavados na ervilha do Pátio d'Água são crianças, são não adultos, vou só dar aqui um pequeno exemplo do estudo da idade à morte em não adultos. A erupção dentária é talvez a forma mais fiável para estimarmos a idade à morte em crianças. Por exemplo, na mandíbula da foto, proveniente da escavação no Pátio d'Água, temos 2 molares teciduais ou de leite e as coroas do canino e do primeiro molar definitivos, já presentes, mas ainda não erupcionadas. Portanto, apesar de ser um pequeno fragmento, diríamos que estamos perante uma criança de 4 anos e meio a 5 anos e meio, segundo o esquema de erupção dentária de Alcatán e colaboradores. Estas estimativas baseiam-se essencialmente em esquemas já definidos ou outros estudos feitos por outros investigadores e que nos dão estes pequenos intervalos etários para as crianças. Sendo que podemos estimar a idade à morte através do tamanho dos ossos ou do aparecimento e fusão das suas extremidades, por exemplo, basicamente ou principalmente dessa forma. Dito isto, na ermida do Pátio d'Água foram escavados 6 enterramentos, portanto 5 não adultos, cá está, com estes intervalos etários curtos estimados, como vimos, e apenas um adulto, que pela análise do coxal e dos ossos longos, será um adulto já de idade avançada de sexo masculino. Portanto, no seguimento das referências a escravos enterrados na ermida e encontradas pelo Roger, que ele falou há pouco, o crânio destes adultos, infelizmente, tem preservado pouco mais que pequenos fragmentos, portanto, não temos hipótese de testar a sua ancestralidade. E a preservação dos ossos contribui bastante, como vimos ainda agora, como falei ainda agora, para a melhor caracterização destes enterramentos. Estes 6 enterramentos estão bem preservados, se tivermos em conta estes 3 índices. Portanto, o índice de representatividade óssea mostra-nos que 66,7% dos ossos destes 6 esqueletos estão presentes e, do total desses ossos, a sua preservação e qualidade óssea é também boa, também acima dos 60%. E isso faz com que sejam mais facilmente detectadas algumas patologias nos enterramentos escavados. Portanto, aqui temos 2 enterramentos que são muito interessantes, portanto, o enterramento 1 e o enterramento 9. Interessantes, digo, pelas lesões que apresentam. No enterramento 1 temos uma criança que terá entre 5 a 7 anos e que apresenta uma fratura aparentemente oblíqua, totalmente remodelada no húmero direito, portanto, neste local. No raio-x é possível ver, apesar de ténue, a linha de fratura aqui nesta zona, e apesar do osso já estar completamente remodelado, o que quer dizer que a fratura já aconteceu há algum tempo e remodelou de forma a que a anatomia do braço passasse a partir daí a não ser a mais correta. Possivelmente iria ter problemas no braço direito, mesmo chegando a adulto. Mais do que isso, é observável um espessamento de todo o húmero direito, se compararmos com o esquerdo. No raio-x é visível que esse espessamento acontece especialmente a nível cortical, portanto, estas zonas aqui mais densas, não é suposto serem assim tão densas, mas também ao nível do osso esponjoso, principalmente na metade proximal. Portanto, é possível que um processo infeccioso secundário a esta fratura tenha aqui contribuído para toda esta morfologia anormal do húmero. Aqui vemos a zona da fratura oblíqua, com mais pormenor. A linha de fratura, como disse, não é visível a olho nu, mas ela andará por aqui, como vimos no raio-x. O outro caso interessante, a nível patológico, é o do único adulto escavado do Pátio d'Água, o indivíduo 9, que apresenta várias fraturas,
uma delas que não remodelou de forma correta no processo espinhoso da segunda vértebra lombar, portanto, esta zona aqui, se compararmos com a de cima, vemos que não remodelou como deveria. Vemos também no raio-x que o corpo vertebral da primeira e da segunda vértebra lombar, portanto, esta zona, passaram a não articular corretamente, criando uma cifose. Portanto, uma cifose é comumente conhecida como uma corcunda, e que é secundária a uma aparente fratura por compressão no corpo vertebral da segunda vértebra. Desta vértebra, vemos que há aqui uma compressão da vértebra que está em cima, que criou, então, esta cifose. Portanto, esta lesão resultou depois numa espécie de ponte óssea que fundiu anteriormente ambas as vértebras. E ao articularmos as vértebras lombares, aquelas que se localizam na zona mais em baixo, mais junto ao sacro, portanto, nesta imagem da esquerda, são 5, temos ali uma torácica ainda, vemos que a cifose de que falei se torna mais evidente e resultaria então nesta inclinação anormal da coluna para a frente. Para além disso, na imagem da direita podemos ver que se torna também evidente a presença de uma escoliose, isto é, de uma alteração na posição vertical da coluna. Portanto, há também um desvio lateral, e esta curvatura é normalmente dupla, permitindo quase que uma compensação que resulta no posicionamento correto do crânio, que é o que acontece aqui. Portanto, há este desvio, mas depois há quase que uma compensação, uma correção, para haver um alinhamento do crânio a partir do resto das restantes vértebras. Este caso do indivíduo 9 torna-se mais interessante ao analisarmos o seu pé esquerdo. O calcânio, na primeira foto, com uma fratura na superfície articular posterior com o astrágalo, e o astrágalo com a fratura no processo lateral da faceta posterior. Portanto, esta zona aqui, vemos que está toda alterada. Estes são dois ossos extremamente importantes do pé, porque são essenciais para dar estabilidade a todo o corpo. Portanto, esta é uma fratura rara em paleopatologia e atualmente conhecida como fratura do snowboarder, por acontecer muito neste tipo de desporto. Para tempos mais antigos, é na realidade uma fratura por compressão compatível com queda em altura, portanto, em que há um movimento brusco de inversão do pé. Portanto, o pé é bruscamente puxado para dentro, como temos ali na imagem. Portanto, esta fratura e aquela que vimos nas vértebras no mesmo indivíduo poderão ter a ver com o mesmo episódio de queda em altura que este indivíduo está a sofrer. Não faleceu nesse momento, uma vez que ambas as fraturas se encontram remodeladas, mas ficou, com certeza, com alterações na coluna e no pé esquerdo até a sua morte. Para além dos 6 enterramentos, foram também escavados bastantes ossos desarticulados, como os que vemos nas imagens, cá em cima. E este tipo de contexto é também bastante informativo. Em primeiro lugar, estudamos o número mínimo de indivíduos, isto é, qual o osso mais representado em toda a amostra, incluindo esqueletos e ossos desarticulados, o que nos vai dizer, no mínimo, quantos enterramentos foram realizados na ermida, tendo em conta a pequena sondagem que foi aberta. E nesta escavação, foram alguns ossos do crânio aqueles mais vezes representados. Portanto, o temporal, que vemos aqui na imagem, o temporal, este osso que apanha aqui o canal auditivo, e o zigomático, que apanha aqui ainda a zona da órbita. Portanto, o temporal direito foi registado 22 vezes. Isto quer dizer que pelo menos 22 indivíduos foram sepultados na ermida. Apesar disso, através dos registros de óbitos, e como foi dito pelo Roger, sabemos que foram mais alguns indivíduos ali sepultados. Dentro das doenças que as pessoas sofreram no passado, são as dos dentes as mais comumente estudadas, até porque os dentes são estruturas bastante resistentes e que melhor se preservam em relação aos ossos. Na foto temos um crânio de um indivíduo da ermida do Pátio d'Água, que perdeu quase todos os dentes maxilares antes da morte.
Portanto, a perda dentária pode acontecer como resultado de um trauma, de qualquer uma das patologias que afetam a cavidade oral, portanto, cáries, tártaro, quistos, granulomas, entre outros. No conjunto de toda a amostra, foram as mandíbulas que mais dentes perderam em relação aos maxilares, resultados esses que são significativos, portanto, num total de 26,9%, um pouco mais de um quarto do total de dentes perdidos antes da morte do indivíduo. E se formos comparar com estudos de indivíduos de outros cemitérios históricos escavados em Portugal, portanto, a Mieira, Évora, Santarém, Lisboa, Coimbra, vemos que os valores de perda dentária anterior à morte na nossa amostra, um pouco mais que um quarto dos dentes, como eu falei, andam entre os valores médios, que no geral, entre estes valores médios, e que são as mandíbulas, a dentição inferior, portanto, que mais perdem dentes. Portanto, aqui os valores totais, andamos ali, os resultados que temos do pátio d'água, andamos ali dentro da média. Quanto às cáries, podem ter também várias causas, seja a placa dentária, a dieta, a própria posição dos dentes, a fraca higiene oral, o desgaste dentário, entre outras causas. São das lesões mais comuns em populações do passado, o que, aliás, é observável em toda a amostra do pátio d'água, onde quase metade de todos os dentes observados têm algum tipo de cárie, portanto, 48%. Se falarmos apenas de cáries cavitadas, cáries com algum tipo de cavidade, como a que assinalamos aqui na imagem, então já falamos em pouco mais de 15%. Portanto, há algumas diferenças aqui entre os dentes maxilares e mandibulares, apesar de não serem significativas. Comparando então com outros trabalhos para as mesmas épocas, tendo em conta apenas as cáries cavitadas, temos já aqui também os dados de sarilhos, um pouco mais altos que os do pátio d'água. Vemos que, no geral, ambas as escavações apresentam valores médios mais baixos, apesar de haver ali mais cáries nos maxilares do pátio d'água e mais nas mandíbulas de sarilhos grandes. E vemos que há essa mesma variação também noutras amostras de outros locais. Portanto, há aqui alguns fatores que podem ter funcionado de forma diferente, ou, servindo como causas num local e noutro, mas a nossa amostra é muito pequena e também, agora com os dados que teremos de 2020, teremos um conjunto mais robusto de conclusões e os resultados finais poderão ser um pouco diferentes aqui. Quem acompanha o nosso projeto já deve também ter ouvido sobre a importância do tártaro para a análise da alimentação, nas aulas abertas do Álvaro Monge, e que iremos continuar a estudar nos dentes, provenientes da escavação que terminamos no início deste mês. O tártaro forma-se através da mineralização da placa bacteriana, associada ao consumo de proteínas, acumulação de restos alimentares ou não alimentares, ou à fraca higiene oral, ou até fatores genéticos, por exemplo. E é, no fundo, esta película que vem na foto, agarrada ao dente, de uma mandíbula escavada no pátio d'água e que se vai acumulando ao longo dos anos. No pátio d'água tivemos valores relativamente altos, mas a grande maioria apenas com vestígios residuais de tártaro, com a aparência de que a maior parte foi perdida após a morte. Pelo que estes resultados podem ser um pouco enganadores. Como podem ver, temos pouquíssimos dentes com mais tártaro, com grau 2 e 3, portanto 8 dentes ao todo, este é um deles. Tudo o resto, a maior parte do tártaro, temos a impressão que foi perdida após a morte, o que também não é muito anormal. Outra característica importante observável nos dentes são as hipoplasias do esmalte dentário, que são estas linhas que vemos aqui nestes 3 dentes desta mandíbula do ossário 1, do pátio d'água, portanto estas linhas aqui ténues. As hipoplasias são normalmente associadas a algum tipo de stress fisiológico forte em criança, uma má nutrição ou uma doença, durante a erupção dos dentes. Portanto, enquanto o dente cresce, que fica marcado desta forma no esmalte dentário. Comparando as nossas frequências totais com outros trabalhos para as mesmas épocas, no pátio d'água e sarilhos grandes, ambas apresentam valores mais baixos, principalmente sarilhos, aqui os valores totais de outros trabalhos,
no geral, quase todas as amostras estão de acordo que as hipoplasias são bem mais frequentes nos dentes superiores que nos inferiores. Temos depois alguns casos patológicos interessantes nos ossários. Vou dar apenas 2 exemplos para terminar e não ocupar muito mais tempo. O primeiro é o deste crânio de um indivíduo do sexo feminino com fratura em ambos os ossos nasais e processo frontal da maxila. Portanto, temos aqui nos ossos nasais várias linhas de fratura, aqui, e o processo frontal da maxila direita, que é este, portanto, o osso maxilar direito está aqui, este processo frontal, também é uma área do osso que é normal partir, ou que é normal fraturar. Portanto, e esqueci-me de dizer, este indivíduo apresenta também os ossos desviados à direita. Portanto, este tipo de fratura nasal, com desvio lateral dos ossos nasais, é associado à violência interpessoal, isto é, associado a um impacto lateral provocado por outra pessoa, através de um murro, um pontapé, um objeto contundente. Portanto, neste caso, o que nos mostra isso é o facto dos ossos nasais estarem desviados, o que costuma acontecer mais vezes para o lado direito, uma vez que a maioria da população é destra. Portanto, mais do que os ossos nasais estarem fraturados à direita ou à esquerda, é o facto de terem um desvio lateral que nos mostra que houve, lá está, um impacto lateral, que nos dá como forte possibilidade, então, a violência interpessoal. Para os mais interessados neste tema, há um artigo já deste ano, 2020, em que, por sinal, eu sou um dos autores, e que aborda este tema da violência interpessoal e as fraturas nasais e faciais com mais pormenor. Para além disso, queria terminar com um conjunto de casos em que as alterações patológicas nos deixam mais dúvidas, que são normalmente associados às crianças. Temos um conjunto de ossos de indivíduos não adultos que apresentam formação de osso e porosidade, portanto, formação de osso porótico, com origem patológica e que são sempre um quebra-cabeças para os antropólogos, seja em que escavação for, ainda mais quando são provenientes do ossário, como aqui no pátio d'água. Na imagem temos um zigomático, portanto, um osso do crânio de um bebé que apresenta bastante formação de osso e porosidade, portanto, o zigomático é o osso aqui que apanha a órbita, esta zona aqui. Portanto, há aqui bastante formação de osso, aqui bastante porosidade. Estes são também 2 ossos do crânio de diferentes não adultos, que apresentam também bastante formação óssea. Portanto, o temporal apresenta até destruição aqui nesta zona. Portanto, este tipo de alterações, e a grande maioria que nós identificamos são em crânios, são bastante inespecíficas e são sempre de difícil diagnóstico. Isto é, sabemos que tem uma origem patológica, porque não é assim que acontece o normal crescimento ósseo, mas não conseguimos associar a uma doença específica. Conseguimos associar a um conjunto mais alargado de doenças. Quanto a este tema, queria ilustrar aqui com um exemplo de um esqueleto de sarilhos grandes, que mesmo estando o esqueleto bastante completo, deixa dúvidas quanto ao diagnóstico das lesões que apresenta. É este indivíduo, o indivíduo 12, escavado no adro da igreja de Sarilhos Grandes, que terá falecido ali com 35 a 39 semanas de gestação, portanto, por altura do seu nascimento, e que apresenta várias destas lesões em vários ossos do crânio, como podem ver no slide. Portanto, no parietal, estas lesões são conhecidas como hiperostose porótica, que é uma lesão bastante característica em crianças, e aqui é bastante fácil distinguir o osso com desenvolvimento normal, vemos aqui na parte mais inferior, e o osso com lesão. Portanto, temos estas lesões no zigomático, em vários ossos do crânio. Temos estas lesões também identificadas na mandíbula, na escápula, portanto, este é o mesmo osso, a escápula, o osso aqui do ombro, na face dorsal e fossa supraespinhosa da escápula, aqui cheia de formação de osso e alguma porosidade, e também foram identificadas na zona pélvica deste indivíduo. Portanto, todo este padrão de lesões do esqueleto 12 é característico do escorbuto, portanto, da deficiência de vitamina C na dieta, neste caso durante o crescimento. A questão aqui é que, clinicamente,
As lesões ósseas no escorbuto apenas são reconhecidas entre os 4 e os 10 meses de vida. Portanto, infelizmente, estas alterações ainda estão pouco estudadas em recém-nascidos e conhecemos pouco este tipo de doenças ou carências alimentares que poderão ser passadas da mãe para o feto em gestação e que possam deixar ao mesmo tempo lesões no osso. Nesse sentido, há um conjunto de doenças que podem ser incluídas neste diagnóstico diferencial, como podem ver no quadro, tanto escorbuto, raquitismo, algumas anemias genéticas, talassemia, anemia falciforme, porque sabemos que efetivamente podem causar estas alterações. Mas sem certeza, especialmente em ossos desarticulados, como os que vos mostrei no pátio d'água, até porque há bastantes doenças que na altura eram muito frequentes e que são muito raras, ou que entretanto até desapareceram, e não sabemos como atuariam no osso. Então, qual seria a sua ação no osso? Em jeito de conclusão, os ossos podem dar-nos muita informação sobre a vida e morte de um indivíduo, ou população neste caso, mas este é apenas um dos aspectos que investigamos no projeto SAND. Portanto, de forma a cumprirmos aqueles objetivos falados no início da apresentação, portanto, que a Paula falou, temos outros objetivos a cumprir. A Paula está a tratar e a estudar todo o material arqueológico das 3 escavações aqui faladas. Continuaremos toda a análise dos ossos humanos da escavação de 2020, sendo que as análises da alimentação e estudo de parasitas vão ser alargados de forma a complementarmos toda a informação que nos é dada pelos ossos, não só pelos ossos, pela história e pela arqueologia, portanto, quer em Sarilhos, quer no pátio d'água. Iremos também tentar fazer análises ao ADN antigo, de forma a tentarmos perceber se haverá parentesco entre alguns dos indivíduos enterrados no interior da capela de Nossa Senhora da Piedade, portanto, que escavamos agora durante os últimos meses, e dessa forma se podemos ou não efetivamente ter elementos da família Coutrinho. Portanto, estes serão, portanto, os próximos passos. Com este mais amplo leque de análises, pretendemos trazer resultados mais consistentes em relação àqueles que já temos. Queríamos, finalmente, agradecer a todos que contribuíram para esta apresentação e peço desculpa se me estou a esquecer de alguém. E passava então a palavra agora de novo à Paula. Foram assim apresentados alguns resultados da parte da história e da arqueologia. O Bruno tem desenvolvido o trabalho a estudar a coleção dos paleosteológicos, está bastante adiantado. Como eu vos disse, nós iremos comparar os dados de Sarilhos Grandes com o Quinta do Pátio d'Água. Os resultados que nós vamos alcançando iremos divulgar através das nossas redes sociais e nossa página de Facebook, e através de comunicações e artigos que iremos sempre divulgar através desses canais. Relembro que quem quer colocar questões pode aproveitar a zona dos comentários do Facebook para os fazer, e que para a próxima semana, à mesma hora, iremos apresentar os resultados preliminares da escavação deste ano 2020 em Sarilhos Grandes. Peço aos meus colegas para se juntarem, então assim responder às perguntas que a audiência possa ter. Bom, eu já agora queria só aqui dizer, se me é permitido, que mesmo quem vir esta apresentação posteriormente pode fazer perguntas nos comentários que nós tentaremos responder a todas. Bom, temos uma primeira questão para o Roger, só um momento. Consegues ver bem?
Sim, sim, Paula. Consegues ver a pergunta? Não, mais vale ler, é mais fácil do que... Pois é, que eu estou... Ele desapareceu, entretanto. Espera só um momento. Eu posso fazer a pergunta, eu estou a ver. Então, pronto, ok, se conseguir, Okay. agradeço. É o Paulo Dias que pergunta. Boa noite a todos. A minha questão é para o Roger. Era comum enterrar escravos com os senhores? Esta é a pergunta. É realmente é uma pergunta relevante, porque tendo em conta que em 79 enterramentos temos realmente 10 escravos, e temos referência, enfim, já em muitos estudos, desde o estudo do Saunders sobre a história social dos escravos e dos libertos, até aos estudos mais recentes de Jorge Fonseca sobre os escravos, por exemplo, em Lisboa, que era realmente que era comum os escravos, portanto, serem enterrados nas igrejas, no seu interior ou no adro, tal como qualquer outro batizado. Portanto, não havia essa distinção. Claro que depois há casos muito específicos, se é um escravo fugido, que poderá ter outro tipo de penitência, ou até às vezes a legislação chega a mudar conforme a paróquia, há também referências disso, mas neste caso será normal encontrarmos este tipo de escravos. Encontrei também muitos escravos enterrados na Igreja do Espírito Santo da Aldeia Galega, na Igreja Matriz, e também da Misericórdia. Também temos, por exemplo, em relação ao Projeto Sarilhos, não é? Também já encontramos escravos para os finais do século XVIII enterrados lá. Portanto, sim, era realmente normal os escravos, apesar da sua condição de escravo, acabar por receber também um enterro cristão, com toda a dignidade e, enfim, compartilhar o chão com o resto da população. Também para o Roger, Maria Amélia Campos pergunta em que zona da Ermida eram feitos os enterramentos? Essa é uma pergunta mais difícil. Nós só sabemos, os óbitos só referem quanto à família Pimentel, que seriam enterrados, portanto, junto do altar. Neste caso mesmo há umas descrições mais precisas, mesmo junto do altar ou junto do carneiro do altar, da carneira do altar, e neste caso, portanto, só no caso dos senhores, enfim, do Morgado de Santo António. Os restantes não temos qualquer referência. O espaço da ermida é muito exíguo, enfim, comparado, obviamente, por exemplo, com a Igreja Matriz do Espírito Santo, mas é um espaço relativamente pequeno e, portanto, no espaço que foi escavado já foram encontrados enfim, como o Bruno e a Paula já disseram, já foi encontrado esse número de indivíduos, mas realmente não sabemos a disposição em si, a ocupação do espaço da ermida propriamente dita. Ao contrário, por exemplo, da Igreja Matriz, onde os óbitos são muito mais específicos, se é do lado da porta lateral, se é junto do altar da Nossa Senhora da Conceição, se é junto do altar de São Pedro, ou então mesmo cá fora no adro, se é junto à Torre Sineira, se é junto à porta. Nesse caso temos referências. No caso da ermida de Santo António, não, e também, lá está, a Paula disse que não encontraram enterros no adro da ermida, e a documentação também nem sequer menciona enterramentos cá fora, mas apenas lá dentro. Próxima. Mais ninguém tem colocado questões. Deixamos uns momentos para ver se há uma última questão. Queiram colocar à equipa e podemos encerrar a sessão pública sobre a Ermida de Santo António da Quinta do Pátio d'Água. Bom, agradecemos a vossa participação, por terem assistido a esta apresentação que foi feita. Esperemos que assistam também na próxima semana sobre os resultados preliminares da campanha arqueológica 2020. Boa noite e, mais uma vez, obrigada pela vossa disponibilidade.